Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Uma pergunta que talvez você pense um pouquinho antes de responder. Que crente você é? Diferente essa pergunta, né? Talvez você fique pensando, como assim? Que crente eu sou? Vou trazer alguns exemplos. Talvez você seja um crente tradicional, pentecostal, protestante, talvez um evangélico nominal ou não praticante. Existem vários tipos de crentes. Alguns desses crentes, eles parecem os famosos escoteiros. Você já ouviu falar? Só aparecem na igreja quando tem acampamento. Outros são os crentes girafas. O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá no mundo. Você já ouviu falar do crente classe? Aquele que gosta de aparecer, o que está por cima do bolo. Ou o famoso crente Salomão. Você já ouviu esse, pastor? Conhece muito a Bíblia, é alta autarquia, mas na prática não passa de conhecimento furado. O crente chiclete, aquele que é bem conhecido por mastigar bem a palavra, mas não a engole. Há um outro tipo de crente, o famoso crente museu. Você já ouviu? Só vive do passado. Acredito que você também já ouviu o famoso termo, o crente camaleão, que tem um comportamento na igreja e outro no mundo. Aonde cada lugar que ele está, ele se camufla e tem um comportamento. Há o crente carroça, só vem arrastado para a igreja. Acredito que você também já ouviu falar do crente papagaio. É aquele que não sabe refletir, nunca tem opinião própria, apenas reproduz aquilo que escuta aos outros. E nós poderíamos citar aqui vários tipos de crentes. Tenho certeza que você pensou em algum. Temos vários, mas eu limitei apenas esses para pensarmos que tipo de crente nós temos sido. Aí talvez você me pergunta, mas pastor, o que isso tem a ver com a nossa conferência? Um crente, ele tem marcas genuínas que caracteriza ele como um crente verdadeiro, um crente que ama o Senhor Jesus Cristo, que anda nos seus caminhos. Ele tem marcas. Assim também, numa família santificada, que é o tema que foi proposto para nós vimos que uma família santificada, ela tem pelo menos duas marcas. Ela teme ao Senhor e ela serve, como nós vimos nas duas mensagens. E dentro disso eu pergunto, a nossa família é uma família santificada que tem uma marca? Ou nós apenas somos como alguns desses exemplos que eu acabei de citar em nossa família? Eu gostaria de, nessa noite, apresentar duas famílias. Embora os seus líderes fossem líderes literalmente conhecidos diante de Deus, mas eles tiveram resultados diferentes. Uma família realmente era santificada, a outra teve grandes problemas e grandes tragédias. E a primeira família, ela se encontra no livro de Jó, capítulo 1. Nós leremos dos versos 1 ao verso 5. E nós veremos aqui que uma família santificada, ela tem marcas. Nós vimos no decorrer das conferências que ela teme ao Senhor e ela serve ao Senhor. E nós vimos que essas palavras, elas não somente trazem uma definição por si só, ela é uma gama de palavras. E o temer envolve conhecer os estatutos do Senhor, se sujeitar ao Senhor e também reverenciar ao Senhor. Quanto servir não é simplesmente um trabalho, mas é uma atitude de integridade, de fidelidade, de disposição em honrar e servir a este Deus, priorizar este Deus. E isso são características, marcas que vão caracterizar uma família santificada. E aqui nós temos um exemplo da própria Sagradas Escrituras de uma família, que ela era uma família santificada. E o seu líder, isso é, o responsável pela família, o cabeça, aquele que Deus constituiu como responsável, o homem, cumpria bem o seu papel, a ponto de toda a família ser uma família santificada. Note comigo
Jó, capítulo 1, nós leremos os versos, do verso 1 ao verso 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado, blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso constantemente. Antes de entendermos um pouquinho aqui essa narrativa inicial do livro de Jó, vamos entender o livro como um todo. Quando você pensa na pessoa de Jó, seja você um crente ou descrente, você automaticamente liga Jó ao sofrimento. Alguém que sofreu, alguém que perdeu tudo, alguém que passou por grandes dificuldades. Sim, isso nós encontramos no livro de Jó. Quando nós lemos os 2 primeiros capítulos, nós vamos ver que este homem perdeu tudo aquilo que era precioso na vida de um homem: a sua família, os seus filhos morreram, ele perdeu a sua quantidade de riqueza, os seus animais perderam, ele perdeu os seus servos, ele perdeu tudo, até mesmo a sua saúde. Ele só não perdeu a sua vida. Um homem que literalmente sofreu, um homem que teve que lidar com o sofrimento constantemente. Mas este livro também apresenta uma promessa, a promessa da redenção, a ponto deste homem chegar em um determinado momento de sua vida, onde tudo estava um caos. Muito obrigado, pastor. Onde tudo estava um caos, onde tudo estava perdido, e ele declarar da seguinte forma: eu sei que eu ainda verei o meu Redentor, o verei como ele é. Ele tinha uma esperança eterna, uma esperança de redenção. O final do livro nós vemos que este homem desfruta de algumas bênçãos terrestres. Ele tem a sua riqueza recompensada, ele tem os seus novos filhos, a mesma quantidade de filhos, ele tem novamente a sua família reconstruída, ele tem a sua riqueza reconstruída, ele tem tudo novamente que ele tinha no começo do livro. Mas nesse livro não apresenta somente o sofrimento, a redenção, mas também a soberania de Deus. Neste livro nós vemos que Satanás chega diante de Deus. Não me pergunte como isso é possível, apenas o relato bíblico nos apresenta aqui que ele chega à presença do Senhor e acusa Jó, que era e tinha tudo aquilo, porque Jó, Deus tinha dado tudo a Jó, tinha colocado uma cerca em volta de Jó. Aí Deus disse: não, vai lá. Aí nós temos o desenrolar, mas nós temos a soberania de Deus. Até mesmo o sofrimento, Deus é soberano e tem a sua maneira de glorificar Deus. Mas esse não é o foco dessa noite. O foco dessa noite é na pessoa de Jó, e Jó aqui como um exemplo de um homem que tinha uma família santificada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a própria narrativa vai nos apresentar isso. No meio das suas atividades, no meio da sua correria do cotidiano, o texto destaca que Jó intercedia pelos seus filhos. Ele importava com seus filhos, ele cuidava da sua casa. O relato bíblico aqui que nós temos, primeiro destaca que Jó não era simplesmente um homem que preocupava consigo mesmo, mas ele se preocupava e tinha um relacionamento diário com Deus. E nós podemos ver que as duas expressões, tanto temer e servir, se encaixa muito bem aqui em Jó, porque olha o que a própria narrativa vai dizer de Jó. O próprio Deus vai dizer de Jó que ele era íntegro, reto,
temia a Deus, desviava-se do mal. Um homem aparentemente íntegro, um homem honrado na sociedade, respeitado, porque a riqueza naquela época mostrava que este homem era abençoado por Deus, e as pessoas, ao verem ele e verem a riqueza que ele tinha, mostrava certamente Deus o ama, porque tem dado muitas coisas para ele. Era o contexto daquela época. Ele era respeitado na sociedade, a sociedade reconhecia Deus na vida dele, mas este homem também se importava com os seus filhos, com a sua casa, a ponto da sua preocupação era de tal forma que ele pensava: se os meus filhos porventura pecaram, então ele levantava, chamava os seus filhos e os santificava na ideia ali de trazer sacrifício. Vamos tentar simplificar isso. Jó, no decorrer da vida, os filhos estavam vivendo bem, os filhos estavam vivendo, desfrutando da vida, vivendo os seus banquetes, comiam e bebiam, a ideia de tinham mesa farta, estavam vivendo de uma maneira bem alegre, sem que nada os incomodasse. E havia união, porque todos os filhos e até mesmo as mulheres participavam desses eventos. Só que Jó, ao perceber que esses eventos ocorriam, ele provavelmente preocupava com a vida espiritual dos seus filhos, não somente com a vida espiritual, mas como eles estavam diante de Deus. Então Jó levantava de madrugada, chamava os seus filhos e oferecia a Deus holocausto, segundo o número dos seus filhos. E a ideia aqui santificava, apresentava eles diante do Senhor. Se algum deles houvesse pecado, porque lembre-se que no contexto da antiguidade, eles não tinham o sumo sacerdote, a liberdade religiosa. Eles precisavam de quê? De um sumo sacerdote, para apresentar os pecados dele e terem a purificação. Hoje nós temos quem que é o responsável por isso? Cristo. Então quando nós pecamos, nós confessamos os nossos pecados a Cristo, porque Ele já foi o nosso cordeiro, que morreu na cruz. Naquela época, eles precisavam de um cordeiro, literalmente. Ali sacrificavam, passava todo aquele processo ali de tratamento, queimava ele depois, aquele processo que Levítico vai apresentar. Jó fazia isso pelos seus filhos, e o resultado é que nós não vemos, e nem não temos, apesar do livro não destacar isso, mas nós não temos nenhum relato de escândalo dos filhos de Jó. E por que eu afirmo isso? Porque quando nós terminamos o livro de Jó, e Jó ali é recompensado pelo Senhor, ele recebe tudo em dobro, menos o quê? Os filhos, porque os filhos estavam no céu, os filhos estavam na presença de Deus. Jó apenas aumentou o número dos seus filhos. Jó foi um homem que importava pelo seu lar, ele gastava tempo, ele investia não somente do seu dinheiro, mas ele investia o seu próprio tempo em sacrifício pelos seus filhos, por sua família. Isso envolve sua esposa. Aqui nós temos caracterizado os seus filhos, mas também ele se importava com a sua esposa, porque no final do livro ele tem outros filhos e é com a mesma esposa. E a esposa diz para ele: abandona o seu Deus e vá embora. Mas este homem era um homem íntegro, ele temia a Deus, ele conhecia a Deus, ele se colocou debaixo de Deus. Isso significa que em alguns momentos do livro ele questiona a Deus: por que isso está acontecendo comigo, Deus? Por que eu estou passando por essas situações? Por que isso vem? Mas ao mesmo tempo ele temia: eu sei quem o Senhor é. Por outro lado, ele servia ao Senhor, ele o honrava, ele se colocou à disposição para que Deus fizesse da sua vida o que ele bem quisesse. E é isso que Deus faz literalmente. Jó glorifica a Deus no seu momento de desprezo, no seu momento de tribulação, onde os seus amigos estão o desprezando. Jó glorifica a Deus, o nome de Deus é glorificado. Satanás é calado. Satanás não tem o que acusar Jó, por causa da sua integridade, porque ele servia ao Senhor. E a consequência é uma família bem-sucedida, uma família, em outras palavras, dentro do nosso tema, santificada. Agora eu quero apresentar um segundo relato.
Esse segundo relato se encontra em 2 Samuel, capítulo 13. Aqui nós temos uma narrativa bem longa, são 36 versos. Nós leremos alguns aqui, eu vou tentar resumir o que está acontecendo, para nós entendermos aqui e vermos o contraste entre uma família e entre a outra. 2 Samuel, capítulo 13, vai nos dizer assim: passando algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ela fazer alguma coisa. Pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Amnon: Por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: Deite-se na sua cama e finge que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e me dê de comer, e que ela prepare comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: Por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou, fez o bolo diante dele e o assou. Pegou o assadeiro, tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: Mande-me que todos saiam da minha presença. E todos saíram. Amnon disse a Tamar: Traga-me a comida ao meu quarto e comerei de sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: Venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: Não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça esta loucura, porque aonde irei eu e a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, e ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos a que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que tinha amado. Então disse: Levante-se e saia daqui. Vamos parar até aqui. É um texto muito forte, né? Mas é um texto também que nos mostra o perigo que se tem dentro de uma família. Nós temos aqui uma família muitíssimo importante, de um homem que era muito bem visto por Israel. Nós temos a família do rei. E não é qualquer rei. Nós não estamos falando de Saul, que se desviou dos caminhos do Senhor. Nós não estamos falando de Manassés. Nós não estamos falando aqui de reis maus. Não, nós estamos falando de um rei que era um rei segundo o coração de Deus. Um rei que Deus queria para o seu povo. Nós estamos falando de um homem que foi apreciado por Deus para cuidar do seu povo, para liderar o seu povo. Um homem que, todavia, exercia muito bem o seu papel de liderança em conduzir uma nação, mas ele falha em conduzir a sua própria família. Um homem que conquistou tudo que se poderia conquistar como rei,
mas um homem que não conseguiu ter sucesso em sua família. A sua família não era uma família santificada. E como nós sabemos disso? Uma, pela narrativa que nós lemos, mas também pela atitude como este homem considerava a família, como ele priorizava a família. Nós temos um contraste de um homem que também temia ao Senhor e era reto, mas este homem valorizava a família. Jó intercedia, levantava, cuidava, mesmo sendo desprezado pela esposa, lutou pelo seu casamento. Aqueles que tiveram aqui na sexta-feira no encontro de casais, eu disse que o casamento, uma das características do casamento é considerar o leito ou o casamento como precioso. Jó lutou pelo seu casamento, precioso. Por outro lado, você tem um outro homem que também é um homem segundo o coração de Deus, Davi, mas um homem que não se importava primeiramente com o casamento, não considerava o casamento como precioso. Por que nós podemos afirmar isso? 2 Samuel capítulo 11, Davi olha a mulher do outro, e ele é avisado: ela é casada com um dos teus servos, que está lutando por você, que está lutando pelo seu reinado. Davi desconsidera tudo isso, deita com ela, tem um adultério com ela, para sustentar o seu argumento, para sustentar ali o seu contexto, manda matar o marido dela na guerra. E o próprio homem leva a sua carta, a sua sentença de morte ao comandante. Davi não se importava com o casamento, não considerava o casamento como precioso. Relato é: Davi tinha várias mulheres, e dentro dessas várias mulheres, ele teve vários filhos, mas Davi também não se importava com os seus filhos. Davi não conhecia os seus filhos, Davi não conhecia o seu lar. Dos vários filhos que ele teve, cada um teve um problema: irmão matando irmão, irmão brigando por reinado, o próprio filho querendo tomar o reinado do pai. Note para você ver que enquanto você tem um contraste de um homem que conhecia os seus filhos, a ponto de sacrificar e fazer holocausto pelos seus filhos, porque ele pensava em algum momento talvez eles tenham pecado. Por outro, você tem alguém que não conhece os seus filhos, que não se importa com os seus filhos, que não olha para os seus filhos com carinho e uma atenção que um pai deveria ter. E a consequência é a tragédia: irmão matando irmão, irmão querendo o reinado do pai. Aí nós temos algo que a própria filha vai dizer: isto é uma loucura. Você viu o que a narrativa diz? Você está prestes a cometer uma loucura, não faça isso. Eu vou ser desonrada e terei vergonha diante da nação de Israel, e você também. Isso não se tem o costume de fazer em Israel. Não faça tal loucura. Se você me pedir ao rei, eu tenho certeza que ele me dará a você. Ela chega a aconselhar, mas nós temos Abnom, cego, doente, e o rei esteve com ele, o rei conversou com ele, e o rei, seu pai, não identificou o problema. Em outras palavras, isso é coisa de criança. Os irmãos entenderem aqui, né? Logo vai passar. Aí Abnom arma uma para o próprio pai, ouvindo o conselho dos amigos ou do primo. Montam a estratégia, e assim nós temos um abuso sexual sendo cometido na casa do homem, segundo o seu coração. E a narrativa, embora eu parei por aqui, mas a narrativa vai continuar. Vai apresentar Absalão, que ao contemplar aquilo, ele fica louco de raiva, e ele quer vingar a sua irmã. Algo natural. Quando você mexe com um membro de uma família, é natural que os seus irmãos logo o defendam. A minha irmã está aqui, eu posso contar esse exemplo. Uma época nós moramos no Chica Ferreira, ali próximo, depois do Valim de Melo, e nós estudávamos, eu não lembro a escola, eu acho que é Joubert de Carvalho. E certa vez nós voltando da escola, um menino começou a querer fazer gracinha. Aí, quando chegamos no rumo da nossa casa, da rua, eu falei para ela subir, e eu fui defendê-la diante do menino lá, e começamos a brigar, porque ele estava mexendo com ela
No caso, eu não lembro o que foi, a discussão, o que aconteceu. Mas o fato é, como irmão, eu fui tentar proteger. Algo normal, que os irmãos fazem pelos irmãos. É a mesma coisa que Absalão está fazendo aqui. Ele está literalmente tentando honrar a integridade de sua irmã. Aí o rei tenta interferir, manda ele para algum lugar, para prevenir uma desgraça maior. Passa-se algum tempo, nós temos ali novamente uma nova armadilha. Absalão chega para o rei, convence o rei, diz que está com saudade da sua terra, bababá, bababá. O rei atende, ele volta e mata seu irmão. Um desastre atrás de outro desastre. Uma família, quando é santificada, ela aproxima de Deus. A família, quando não é santificada, cada vez mais ela vai se tornando uma ruína. E quando você olha a família de Davi, você vai encontrando isso em cada elemento dos seus filhos. Salomão, ao assumir o reinado, antes dele assumir o reinado, um outro irmão se levanta, é preciso Natã interferir no meio, porque o pai já tinha orientado que seria Salomão. Salomão, ele levanta, ele tem uma outra briga com o irmão, precisa ali, vou te dar uma oportunidade, você vai ter que fazer assim. Não faz, nós temos outro assassinato, uma família sendo destruída, porque não havia as características de temor e servir ao Senhor. Vocês entenderam o contraste? Uma família que teme e serve ao Senhor, nós temos um lar santificado. Uma família que não teme e não serve o Senhor, nós temos uma família em ruína. Qual dessas famílias nós nos identificamos? Como membros das nossas famílias, nós temos responsabilidades. Em qual dessas duas famílias nós hoje nos encontramos e presenciamos no nosso lar? Uma família que é santificada? Ou uma família que vive em ruínas? Mas para isso nós precisamos responder a primeira pergunta que eu iniciei: que crente nós temos sido? O crente que nós temos sido vai refletir em nossa família. Se nós estamos temendo e servindo ao Senhor, com certeza nós temos uma possibilidade maior de termos uma família santificada. Mas o fato de sermos ou de termos essa marca não nos isentará de problemas. Jó teve que lidar com problemas, Jó teve que lidar com desafios, mas Jó estava seguro, porque a sua família era santificada e diante de Deus todos estavam. Davi não pôde dizer o mesmo. Embora fosse um homem segundo o coração de Deus, embora experimentasse alguns feitos e experiências diretas com Deus, ele não cuidou da sua família. Um líder, dois líderes que amavam e conheciam a Deus, mas que tiveram atitudes diferentes diante de sua família. Qual desses nós nos parecemos? Quando nós olhamos a hierarquia da família, de acordo com aquilo que o Novo Testamento nos apresenta, o Antigo Testamento nos apresenta, numa família nós temos um líder, normalmente, esse líder é chamado como pai. Nós temos uma mãe, que é normalmente conhecida como uma ajudadora, uma mulher que vai cuidar, orientar o seu lar. E nós temos os filhos. Eu não quero entrar nesse mérito aqui de mostrar características de cada um. Eu penso que todos nós já conhecemos as nossas funções dentro do lar, mas de uma maneira geral, cada um tem a sua responsabilidade. E dentro da responsabilidade, quem não cumpre a sua responsabilidade como precisa, vai acontecendo alguns desastres. Se o marido não consegue suprir, não ama, não supre as necessidades da sua família, consequentemente, a escala de baixo, aquilo, não estou dizendo aqui a questão que é um inferior ao outro, mas dentro daquilo que Deus criou de hierarquia, o que vem embaixo também sofrerá alguns danos. A mulher, os filhos, e pode chegar até numa escala maior quando isso chega ao divórcio, aí consequentemente afeta todos. Mas quando cumpre-se a sua função, o marido ama a sua esposa se sujeita aos seus maridos, os seus filhos obedecem aos pais no Senhor, porque assim o Senhor tem, a consequência é uma família santificada, porque cada um cumpre a sua função, cada um está determinado e conhece o Senhor no sentido, eu temo o Senhor e eu sirvo o Senhor, e a minha família
vai ser santificada. Mas o grande problema que acontece é que nós gostamos de delegar as nossas funções e as nossas responsabilidades. Isso na família traz consequência. Enquanto nós temos aqui, ainda a título de comparação, um homem que se importava, por outro lado nós temos um homem que desprezava a família. Isso também pode acontecer conosco. Quando nós queremos uma família e buscamos uma família santificada, isso vai envolver de mim e de você sacrifício. Quer um exemplo? O que Jó fazia? De madrugada fazia o quê? Levantava. O que Davi fazia pelos seus filhos? Davi nem conhecia os seus filhos. Davi não sabia o sentimento dos seus filhos. Davi não sabia que o Absalão estava com raiva. Aliás, poderia até saber, mas ele provavelmente pensou: não, sei logo, passa. Enquanto Jó se importava, mostrava sacrifício. Um pai, uma mãe que se importa com o lar, ela vai sacrificar, ele irá sacrificar algumas coisas. E talvez seja o sono. O sono, talvez naquele momento mais gostoso, precioso de descanso, ele vai se levantar e vai começar a clamar pelos seus filhos, a preocupar com os seus filhos, a encontrar metodologias para ter um momento junto com ele. Eu gostei de um exemplo que o pregador Paulo Júnior usou ali de Franca, pregando sobre família e falando da responsabilidade do pai. Dentro da perspectiva que ele apresentou, ele disse que o pai normalmente é aquele que levanta cedo, vai para o trabalho, tem as suas atividades, mas ele quis aplicar as questões espirituais. E ele diz: o pai bíblico, segundo a perspectiva dele, vai dizer: esse pai, ele vai levantar, ele vai ter o seu momento com Deus, ele vai orar, vai ter o seu devocional, depois ele vai trabalhar, ele vai tomar o seu café, ele vai trabalhar. Quando ele chegar, ele vai ter um tempo com os seus filhos, vai conversar, saber como seus filhos estão, como ele pode ajudar. Ele vai ter um momento de devocional com os seus filhos, depois ele vai ter um momento com a sua esposa, depois ele vai ter um momento de devocional com a sua esposa, aí depois que ele vai dormir. Aí ele até brinca, se sobrar tempo, na segunda perspectiva dele. Mas o que eu quero dizer com isso é que um pai que busca uma família santificada, ele vai abnegar os seus prazeres e os seus desejos. Ele não vai colocar o seu próprio interesse em primeiro lugar, ele não vai colocar a sua vontade em primeiro lugar, ele vai sacrificar os seus prazeres e seus desejos em prol da sua família. Ou deveria ser assim. O pai que ama não é aquele que somente disciplina, mas é aquele que se importa com o filho. Ou vocês acham que Davi não deve ter falado algumas coisas para Absalão? Ou para Amnon? Não deve ter dado uma dura? Não deve ter disciplinado ele? Tenho certeza que sim. Como rei ele fez isso. Mas ele não se importou. Porque além da disciplina envolve amor, carinho, conhecimento, que Davi não teve pelos seus filhos e que Jó está tendo. Nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós priorizamos a nossa família? Nós priorizamos os homens aqui, propriamente falando, como homens nós priorizamos as nossas esposas, consequentemente nós priorizamos os nossos filhos? Aí você diz: sim, eu tenho feito isso. Na prática, é demonstrado como prioridade. Eu levanto. Qual é a minha primeira preocupação? A minha primeira preocupação é comigo mesmo? Ou a minha preocupação está relacionada com a minha família? Creio que talvez muitos dos nossos casos esteja conosco mesmo. Talvez ao levantarmos, a primeira coisa que nós perguntamos não é nem bom dia. O café está pronto? Alguns casos eu já vi isso presenciar. Os mais antigos, por exemplo, com todo respeito aqui falando dos mais antigos, mas as pessoas mais idosas, que vêm de um outro costume, eles entendiam o casamento como uma mulher que simplesmente tinha que fazer tudo para o lar funcionar. Então levantava com toda a autoridade e dizia assim: o café já está pronto? Como se a mulher tivesse aquela obrigação. Isso é uma característica. Eu não estou dizendo que a mulher não tenha que fazer isso, entenda, eu estou querendo dizer que dentro do padrão que nós nos colocamos, isso mostra que este homem está importando mais consigo mesmo do que com sua esposa. E se ele está fazendo isso com a sua esposa, o que dirá dos seus filhos? O relato que nós temos da antiguidade, e eu me lembro aqui conversando
ouvindo os meus pais conversar com os outros irmãos. Isso acontecia muito quando os irmãos do meu pai se reuniam, e eles contavam das histórias de criança deles. E uma das coisas que eles falavam muito, que eles apanhavam muito e ficavam marcas, isso dos dois lados. E quando você conversa com outras pessoas dessa geração, ambas vão dizer a mesma coisa: os nossos pais nos disciplinavam de uma maneira dura e severa. Aí nós temos uma geração que cresceu, que não disciplinou os seus filhos como deveriam ser disciplinados. Dois erros aconteceram. A primeira geração, porque disciplinou errado, apenas usou da sua força e da sua autoridade, e não do seu amor e do carinho que deveriam ser. Talvez muitos filhos apanharam sem saber o porquê estavam apanhando. Aí nós temos uma outra geração que se levanta, que não disciplina os filhos, e pensa que amor é deixar os filhos ser criados de qualquer forma. A consequência, ambas as gerações tornaram uma sociedade na qual nós temos contemplado hoje, que não prioriza a família. Como crentes, que nós sabemos aqui, uma família santificada só pode ser uma família de crentes, pelo termo santificação abordado no sábado, nós precisamos lembrar de cuidar uns dos outros, priorizar. Não é a nossa prioridade, mas é a nossa família. Eu gosto muito de me distrair em alguns momentos vendo aqueles reels, tanto do Instagram, tanto do YouTube. Aí tem uns reels que aparece assim: quem apresenta um homem dentro de um carro ou fazendo alguma coisa durante o seu dia que não perguntou: será que a minha família está bem? Será que os meus filhos estão bem? Eu tenho que procurar um meio para me ganhar mais. A ideia é mais ou menos para os irmãos entenderem esse comparativo, que mostra alguém importando com a família. Como crentes, homens, somos responsáveis espiritualmente, financeiramente, pelo cuidado da nossa família. Isso significa, homens, que nós temos a responsabilidade espiritual, e isso vai envolver a abnegação dos nossos desejos e prazeres, sacrifício. Eu e você precisaremos sacrificar os nossos desejos e nossas vontades. Mulheres, da mesma maneira. Vocês, assim como nós não temos desculpa diante de Deus e diante da sociedade, vocês, mulheres, que já entregaram a vida a Jesus e entendem e querem uma família santificada, vocês também não têm desculpas. Vocês também precisarão abnegar algumas das suas vontades. Nós vivemos numa sociedade, não vou dizer que isto é errado, mas eu quero dizer a prioridade. Nós vivemos numa sociedade hoje em que a mulher, ela prioriza trabalhar do que educar os seus filhos. Não estou dizendo que isso é errado. Entenda que eu estou querendo dizer que é questão de prioridades. O que acontece hoje, se você tiver uma criança de talvez de 8 meses em diante, até, que é chamado de maternal, até 2 anos, e procurar aqui um Uberaba, vou usar o Uberaba como referência, eu não sei se chama creche ou escola, maternidade, que cuida dessas crianças aí, você não vai encontrar vaga para uma criança de 8 a 1 ano, você vai ter que lutar, ou pagar uma escola particular, ou ter alguma influência em algum outro local para que o seu filho consiga uma vaga naquela escola, ou creche, ou comunidade ali que atenda. Sabe por que isso está acontecendo? Porque a maioria das mulheres estão priorizando os seus trabalhos do que os seus filhos. Aí você tem mulheres que se matam de trabalhar, o filho fica o dia inteiro na creche, ela pega o filho em casa, chega em casa, começa a briga, porque a casa precisa fazer algumas coisas, e você tem um marido que também chegou do trabalho, aí você cria uma desarmonia no lar, e você cria uma criança que não tem o contato e o cuidado da mãe. Eu não estou dizendo que a mulher não deva fazer isso, eu entendo que em alguns casos é necessário, mas eu estou querendo dizer que muitas das vezes as pessoas que têm feito isso não precisam de dinheiro. Elas estão fazendo porque querem ter mais lucro para gastar nos seus prazeres e deleites, para ter o seu corpo ou os seus cremes preenchidos, ou sei lá com o que for, ou a roupa melhor comprada. O que eu estou dizendo com isso é que se você não tem priorizado a sua família, você deve repensar, porque uma família santificada envolve abnegação. Isso também se dá com os filhos.
Nós temos muitos filhos que estão mais priorizando as suas vontades, os seus gostos, e estão matando os seus pais. No sentido, eu falei aqui no sentido figurado, às vezes os seus pais estão sacrificando para dar um telefone de última geração para os seus filhos, simplesmente para ter os seus gostos supridos. E às vezes ele tem um telefone tão bom quanto. Note, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Eu não estou dizendo que esteja errado, mas estou querendo mostrar a prioridade. Uma família santificada, ela abre mão de alguma das suas vontades, dos seus prazeres, para o bem da coletividade. Abnom, se ele tivesse aberto mão do seu desejo, ele não tinha violentado a sua irmã. Ou até mesmo se ele tivesse pedido ao rei, ido pelo caminho correto, um desastre não teria acontecido. Por causa de quê? Vontade própria, desejo do seu coração. Absalão também desejou o reino do pai, fez contenda. O outro irmão, que me fugiu o nome, que brigou pelo rei, pelo reinado, e até usou um profeta para ungí-lo, ele também, por desejos egoístas, priorizou as suas prioridades e não a prioridade que o Senhor queria. Você quer um outro exemplo? Os filhos de Eli. O Senhor adverte Eli e diz para que Eli olhasse para os filhos dele, se atentasse para os filhos dele. O que Eli faz? Ignora. Você quer um outro exemplo de alguém que faz parte da aliança, que recebeu o pacto do Senhor? Isaac. Aí você vai me perguntar: Isaac? Sim, Isaac. O que nós temos entre Esaú e Jacó? Briga constante, por causa de uma promessa. E nós temos uma mãe tomando partido, interferindo. Nós temos um pai irresponsável, porque o pai já sabia que a promessa estava direcionada para o menor, e ele resolve abençoar o maior. A mãe entra em desespero, porque não entende algumas coisas, não confia em Deus, interfere, arma uma mentira para que o filho vá ali e receba a bênção no lugar do mais velho. O resultado é um desastre. Uma mãe que não consegue ver o seu filho mais novo mais, um irmão mais velho que jura o mais novo de morte, e um pai desiludido porque queria prestar a bênção para outro. Processo de santificação. Não basta estarmos na igreja, virmos a igreja, vivermos o domingo aqui, não. É preciso, para uma família ser santificada, temer e servir ao Senhor. O contraste é bem claro. Nós temos uma família santificada. Aí você pode perguntar para mim e dizer: mas quando um dos membros não cumpre a sua função, o que fazer? Cumpra a sua, e você também terá uma família santificada. Você me pergunte: mas aonde está na Bíblia? 2 Timóteo capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versos. Eu vou ler a partir do verso 1 para os irmãos entenderem aqui, e nós vamos ficar até o verso 5. Eu vou só fazer a leitura e trazer aqui a consideração. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vinda em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Nós temos Paulo escrevendo para um jovem no qual ele estimava bem, no qual ele considerava como um filho, porque esse jovem se convertera com ele. Não se converteram, mas manifestou ali o desejo de ministério, e Paulo leva consigo, Paulo prepara, e este jovem é extremamente importante nas viagens missionárias de Paulo, é extremamente importante em algumas igrejas, porque este jovem, ele não somente, ele é guiado pelo apóstolo Paulo, mas ele também toma o lugar do apóstolo Paulo como líder de algumas igrejas. Mas chega um determinado momento que Paulo precisa novamente voltar a sua atenção para Timóteo,
e lembrar o Timóteo de quem ele era, que ele era servo de Deus, que ele foi chamado para o ministério, para servir. Ele precisava servir com sinceridade, porque é isso que Paulo vai dizer de si mesmo, para lembrar de Timóteo. E ele também vai lembrar que orava por Timóteo, mas ele também lembra do sofrimento de Timóteo. Realmente Timóteo era um homem que estava passando por um momento difícil, mas ele vai aqui de uma maneira mais específica lembrar Timóteo de sua fé. E ao lembrar Timóteo da sua fé, ele vai dizer que a fé dele era sem fingimento, que era uma fé que era uma fé literalmente sincera, que era alguém que literalmente vivia e entendeu o Evangelho e sabia do Evangelho, mas que essa fé foi desenvolvida por quem? Pela sua avó e pela sua mãe, ou pela sua mãe e pela sua avó. Paulo vai dizer que foi um trabalho conjunto das mulheres que cumpriram a sua missão. Timóteo não tinha um pai presente, mas não foi desculpa para não ter uma família santificada. Tanto a sua avó como a sua mãe cumpriram a sua função. E quando cumprimos a nossa função, o resultado não pode ser outro. O resultado será uma família santificada. Você quer ter uma família santificada? Você quer uma família santificada? Você precisa lembrar que a sua família precisa temer ao Senhor, que a sua família precisa servir ao Senhor com integridade e com fidelidade, e o resultado será uma família santificada. Se nós não tivermos uma família santificada, podemos até mesmo ser crentes, ou nós teremos um resultado positivo ou negativo, e os dois exemplos estão aqui. Ou nós teremos uma família como Jó, ou nós teremos uma família como Davi. E aqui eu vou voltar lá para Josué, capítulo 24, versos 14 e 15, que nós consideramos. Vocês decidem o que vocês vão escolher. Está diante de vocês. Vocês querem uma família santificada? Escolhem. Temem e sirvam ao Senhor. Se vocês acharem que isso é pesado demais para vocês, vocês têm a opção de escolherem. E eu dei 2 exemplos. Vocês querem ter uma família como de Jó ou uma família como de Davi? Basta vocês escolherem. Não há meio termo. Basta eu escolher. Qual família eu desejo? Uma família santificada ou uma família que apresenta e passa por grandes tempestades e é destruída? Está diante de nós. Eu espero que a minha resposta e a sua resposta seja como Josué. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o desejo para você e esse é o desejo para o meu coração. Que Deus nos ajude a escolhermos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Uma família santificada, ela teme, ela serve ao Senhor. E o resultado não vai ser outro. Vai ser uma família de sucesso, em meio às dificuldades. Com certeza, eu e você, nas nossas famílias enfrentaremos dificuldade. Mas quando tememos e servimos ao Senhor, essas dificuldades são vencidas. E se por tudo o desastre ainda acontecer, nós temos uma esperança. Estaremos no céu e deixaremos marcas eternas como Jó. Positivas, exemplos que passaram e passaram por gerações. Que nosso Deus nos ajude a deixarmos marcas de valor em uma sociedade cada vez mais corrompida. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado, igreja, pela oportunidade. Que Deus abençoe.